Olá pessoal, já tiveste ou conheces alguém com tosse que não passa? E essa pessoa está com tosse por semanas? E se eu te dissesse que uma simples tosse pode ser sinal de uma doença grave e contagiosa? Hoje vamos falar sobre a tuberculose, uma doença antiga, mas que afeta as pessoas até os dias de hoje. Sobretudo em países como Moçambique. E atenção, entender sobre essa doença pode salvar muitas vidas, então fica aqui para este vídeo. O que é a tuberculose? Tuberculose é uma doença altamente contagiosa, infecciosa, causada por uma bactéria do nome Mycobacterium tuberculosis. O que isto vem significar? É uma doença que gosta de afetar, sobretudo, os pulmões, mas que, embora também possa afetar outras partes do nosso corpo. Esta bactéria tem uma característica muito específica. Ela cresce lentamente, é altamente resistente e ela pode ficar escondida no corpo por muito tempo. Aqui tenho a imagem da bactéria causadora da tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculosis, como vocês podem ver aqui na imagem. E de que forma essa doença é transmitida? Essa doença ela pode ser transmitida pelo ar. Sim, ela pode ser transmitida pelo ar. Quando uma pessoa com tuberculose ativa, ela quando expira, quando tosse, ou até mesmo quando ela fala, ela libera pequenas gotículas com a bactéria. E essas gotículas podem ficar suspensas no ar. E uma outra pessoa pode inalar aquelas gotículas contendo as bactérias da tuberculose. Exemplo, vamos lá para o exemplo do dia a dia. Se tivermos uma pessoa ativa com bactéria, ou melhor, se tivermos uma pessoa com tuberculose ativa numa sala fechada, com janelas fechadas, onde tem outras pessoas lá, e essa pessoa tosse, expira ou fala, aquela saliva vai sair, vai ficar suspensa com as bactérias de uma outra pessoa que esteja ali, vai inalar aquelas bactérias e vai diretamente para o pulmão, como dissemos antes, que a bactéria da tuberculose vai afetar sobretudo os pulmões, mas que também afeta outras partes do nosso corpo. É importante saber que a tuberculose ela não se transmite através de abraço ou nem por comida. Em casos normais, o que acontece normalmente é, em outros casos, a bactéria multiplica-se, ela destrói os tecidos do pulmão e ela começa a causar sintomas. Ela vai afetar os pulmões, vai deixar os pulmões totalmente destruídos. Agora vamos falar sobre sinais e sintomas. Atenção, essa parte é extremamente importante para que vocês tomem nota. O principal sintoma é tosse por mais de 2 semanas. Atenção, e não é só isso. Temos febres, que é o nosso organismo que tenta lutar ou combater a bactéria. Temos também os suores noturnos, onde o nosso corpo tenta regular aquilo que é a nossa temperatura corporal. Acontece a perda do peso, porque o nosso corpo está extremamente enfraquecido. Acontece o cansaço, porque o nosso corpo, o nosso organismo está extremamente sem energia. E em casos mais graves, pode ocorrer a tosse com sangue. Ou seja, o nosso corpo está constantemente em batalha contra esta infecção. Não se pode falar sobre sinais, sintomas, sem saber quais aqui podem ser os possíveis diagnósticos da tuberculose. Como é que nós podemos saber que uma pessoa tem tuberculose, apesar de já apresentar sinais e sintomas que indicam que essa pessoa tem tuberculose, mas que é necessário fazer algum tipo de exame para poder confirmar a doença? Então, é feito o exame da radiografia do tórax, é feito a análise do escaro, que é o cataro, que é para poder confirmar se realmente é a tuberculose. O mais importante, se uma pessoa tem tosse por mais de 2 semanas, é importante que essa pessoa aproxima a uma unidade de saúde mais próxima, que é para poder identificar se realmente tem a tuberculose ou não, para se fazer o tratamento o mais rápido possível. Dando continuidade, nós vamos falar sobre o tratamento da tuberculose. A tuberculose tem cura, sim. A tuberculose tem cura, mas ela precisa de ser feito um tratamento correto com o uso de antibióticos específicos durante alguns meses. É importante saber que não se pode parar o tratamento da tuberculose no meio. Por quê? Porque a bactéria pode voltar extremamente resistente. Devemos sempre cumprir com a medicação. Agora é importante saber como é que nós podemos nos prevenir da tuberculose. Tendo em conta que a tuberculose ela pode ser contraída através da tosse, do expiro, por alguém que tenha tuberculose ativa. Então, ao tossir, temos que tapar a boca de forma correta. Devemos manter um ambiente extremamente arejado, abrindo as janelas, as portas. Deve ter ventilação, ok? Evitar estar em locais fechados e superlotados. Deve-se procurar tratamento quanto antes, o mais cedo possível. E deve-se seguir corretamente o tratamento da tuberculose. Vamos recapitular. Dizemos que a tuberculose é uma doença, uma infecção contagiosa, afeta sobretudo os pulmões, transmite-se pelo ar. A tosse persistente pode ser o principal sintoma. Tem cura, mas exige um tratamento feito de forma completa. Uma simples tosse pode ser normal, mas também pode ser alerta do teu corpo. Então fica atento. Não ignore os sinais. Se gostaste desta aula, subscreva o canal, partilha com alguém e comenta aqui se já conhecia esses sinais. E nos vemos na próxima aula.